Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No vídeo anterior, nós falamos justamente porque Deus quer servir-se de Maria na santificação dos homens, das almas, e para isto Deus conferiu a ela o título de mestra, né? Aquela que vai ensinar, cuidar da educação dos grandes homens que estarão por vir nos tempos atuais, santificando totalmente assim os seus corpos, as suas almas, porque Deus irá lançar em nós as raízes marianas na nossa alma, e assim, quando Ele encontrar a nós mesmos e ver dentro de nós as virtudes, a graça, a sua própria mãe, ali de alguma forma dentro de nós, o nosso coração se alegrará e Ele também encontrará compatibilidade consigo, né? E dessa forma nós seremos impulsionados pela própria glória de Deus, com uma alma santa, né, a santificarmos. Então, quando o Espírito Santo, o seu esposo, encontrar a Santíssima Virgem Maria em uma alma, ele se apodera desta alma, penetra-a com toda a plenitude, comunicando-se-lhe abundantemente e na medida em que lhe concede sua esposa. E uma das razões por que hoje em dia o Espírito Santo não opera nas almas maravilhas retumbantes é não encontrar ele uma união bastante forte entre almas e sua esposa fiel e inseparável. Então, de fato, a carência de que nós temos de santos hoje é porque justamente muitas almas, muitas pessoas sequer se dão em valor para assemelhar-se numa grande santidade à Santíssima Virgem Maria e convidá-la para viver consigo e etc. Assim, nós entendemos que São Luís Maria Grignion de Montfort, a partir destes artigos, destes pensamentos que Deus quis se servir da Santíssima Virgem Maria para apresentar-nos o Verbo encarnado e Deus quis servir-se de Maria para a santificação das almas, nós temos uma consequência para esta santificação das almas. A Santíssima Virgem Maria é a Rainha dos corações, a Rainha dos nossos corações. Ou seja, eu que desejo buscar, pela própria graça, esta vontade divina de viver a Santíssima Virgem Maria dentro de mim e lançar as suas raízes profundamente em meu coração, nos nossos corações, nós vamos vivendo o quinto mistério glorioso, né? Ou seja, a coroação da Santíssima Virgem Maria. Nós vivemos e reverenciamos ela como rainha da nossa vida, da nossa história, do nosso coração, e assim a condecoramos com a nossa própria vida. Com tamanha graça que nós recebemos, sem nossos méritos, de sermos acrescentados aos eleitos, o efeito desta devoção, ou seja, o sinal misericordioso que Maria opera em nossa vida, é justamente ela ser rainha dos nossos corações. Querendo Deus servir-se da Virgem Santíssima na encarnação do Verbo e na santificação das almas, como já disse anteriormente, conferimos que a Virgem detém sobre as almas dos eleitos um grande domínio. Estas almas dóceis à Virgem lhe oferecem morada e repouso, e a Virgem, por sua vez, estabelece sua morada. Uma vez estabelecida a morada da Santíssima Mãe, esta, por sua vez, irá formar, nutrir, edificar e fazer nascer a pobre alma para a vida eterna, implantando no coração as virtudes necessárias e a própria graça. Portanto, é no mais profundo do ser que a Virgem estabelece a sua morada e ali repousa. São Luís Maria Grignion de Montfort nos coloca que ela recebe um título, né? Ela é rainha dos corações,
pois principalmente nas almas que ela é mais glorificada com o seu Filho. Ou seja, o que é o coração, né? É o núcleo mais profundo e interno do homem, aonde todas as nossas faculdades estão reunidas e ali acontecem todas as coisas. Só Deus conhece os corações dos homens. E se de fato este coração tiver como princípio gerador de todas as potências, de todas as vontades, esta benevolência acerca da Santíssima Virgem Maria ser rainha do nosso coração, então ali ele glorificará os nossos próprios corações. De certa forma, Maria não pode operar as graças inefáveis dos céus sem o direito e domínio sobre as suas almas, e não somente a alma, mas todo o corpo. Maria, reinando sobre o homem interior, irá elevá-lo ao reino dos céus, ou seja, fazer com que de dentro de nós brote um glorioso encontro para com o nosso Senhor. Isto ocorre de dentro para fora e também de fora para dentro. Nós vamos nos entregando como um todo a nosso Senhor, por graça da Santíssima Virgem Maria. E assim nós entendemos a segunda consequência também. Vamos lembrar a primeira aqui? Ela é rainha dos corações. Primeira consequência de uma santificação das almas. Segunda consequência, ela nos é necessária para que nós cheguemos ao nosso fim último, ou seja, a perfeição, a santidade. Nisso requer amplificar o conhecimento sobre a devoção a todos os santos e a especial devoção à Santíssima Virgem Maria. E aí, como coloca São João Damasceno, né, no Tratado da Verdadeira Devoção, ser vosso devoto, ó Virgem Santíssima, é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que quer salvar. Ser devoto da Santíssima Virgem Maria, o que nós chamamos de uma superrogação, não é apenas nós rogarmos a ela, invocarmos o seu nome, etc. Mas é em tudo a trazermos, né? Ou seja, é invocar o seu nome, rezar a Santíssima Virgem Maria, a própria oração da Ave Maria, rezar o Santo Terço, rezar o Rosário. Como nós vamos dizer mais para frente, né, convém que usemos, por exemplo, pequenas cadeias de ferro para nós lembrarmos que somos escravos da Santíssima Virgem Maria, para tudo fazer por ela, com ela, nela e através dela, para que Jesus viva em nós através dele, com ele, para ele e através dele, para que nós caminhemos neste mundo. Então, invocamos a Santíssima Virgem Maria em muitos momentos, se não todos os momentos, para que nós contenhamos, né, dentro dessa nossa essência, dentro do nosso coração, esta coroação da Santíssima Virgem Maria sobre todas as coisas, a vida espiritual, a vida de oração, por exemplo, também, a nossa vida carnal, a vida no trabalho, a vida das nossas ocasiões formais, né? Então, em tudo, a Santíssima Virgem Maria deve ser glorificada na nossa vida, deve estar presente na nossa vida. Pois eis que a devoção à Santíssima Virgem Maria, especialmente nestes últimos tempos, é necessária a todos os homens para conseguir a salvação. E aí a segunda consequência, então, da necessidade da devoção. Compreendemos que para uma verdadeira devoção, o fiel possui armas poderosas contra as forças dominadoras neste mundo. São Domingos, quando pregava o rosário em Carcassona, deparou-se com 15.000 demônios que possuíam a alma de um infeliz herege, mas que foram obrigados, por ordem da Santíssima Virgem Maria, a confessar muitas vezes grandes e consoladoras referentes à devoção mariana. A verdadeira devoção não é somente uma arma, como um rebento de graças nas nossas mãos, que devem professar e confessar uma fé autêntica em Jesus Cristo. E eis aí o sofrimento do demônio, ter que confessar que de fato ele nasceu da Santíssima Virgem Maria. Bendito é o fruto do teu ventre e bendito verdadeiro fruto do teu ventre, né? Ó Imaculada Santíssima Virgem Maria,
rogai por mim, rogai por toda a minha família, olhai com teus olhos de benevolência. Até isso o demônio muitas vezes tem que proclamar. Ele não reza, ele não pede esta graça, mas ele proclama. Fez um barulho aqui, falando de demônio faz barulho, dá até medo essas coisas. Ele tem que proclamar estas verdades porque são fatos autênticos e verdadeiros. Jesus apresentou-se a este mundo através da Santíssima Virgem Maria, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. E através deste caminho ele escolheu a Santíssima Virgem Maria. Isto é um fato que o demônio, infelizmente, para a sua dor, tem que professar esta autenticidade em Cristo. Nós, como não somos filhos do demônio, somos filhos de Maria, professamos isso com veemência, com fé, com exatidão, com uma prontidão que vem dos céus. Faça isso na sua vida como um exercício. Imponha a cruz de Cristo, imponha a manjedoura ao qual Maria estava do lado e Cristo estava ali repousando, ali na gruta de Belém. Imponha esta manjedoura na sua vida com força, com fé. Peça, Senhor, deite sobre a minha vida. Senhor, coloque a sua cruz, erija o seu trono na minha história, na minha família, nas dores que eu sinto, nas dificuldades que eu passo. Passe ali com tua mãe, seja a tua mãe poderosa, seja a tua mãe sempre temente a ti, seja a tua mãe auxiliadora das graças, seja a tua mãe a Virgem Consoladora dos aflitos, seja ela nesta Imaculada Conceição poderosa. Imponha-se, ó Santíssima Mãe, ó Jesus Cristo, na minha vida para que todas estas graças ocorram. Olhe como nós temos graças que vêm dos céus, que nos são necessárias para nós alcançarmos a santidade, para que nós alcancemos a salvação e assim o demônio não tenha mais a nós mesmos como escravos da nossa própria vida, da vida nefasta que é esta vida do demônio, né? As almas, então, que carregam em seus corações a semente de uma perfeição, a devoção à Santíssima Virgem Maria, é mais necessária ainda àqueles chamados a uma perfeição particular. E aqui nós já vamos mais ou menos como que encerrando essa formação, porque a Santíssima Virgem Maria nos é essencial e importantíssima para que opere em nossa vida estes chamados particulares. E quais são estes chamados particulares? Vamos entender aqui. Por perfeição particular, podemos compreender aquilo que compete à nossa existência, função, propriedade, vocação, etc. Por exemplo, um professor desempenha uma função de mestre, de conduzir seus alunos à verdade e à sabedoria. Com humildade, ele deve ensinar e aguçar os sentidos dos alunos ao querer. Querer o quê? Querer aprender, querer estudar. Um professor ele não dá apenas aulas, mas ele conduz o seu aluno ao ensino para que este também tenha um desejo. O mestre, preparado na própria disciplina e que possui também sabedoria cristã, transmite ao aluno o sentido daquilo que ensina e leva-o para além das palavras, ao coração da verdade total. Documento à Escola Católica da Congregação para a Educação Católica. Quer dizer, um mestre, ele irá conduzir e transmitir ao seu aluno este sentido daquilo que ensina. Ele não vai apenas dar as palavras verdadeiras e como que dogmaticamente essa pessoa acredita e ponto final, né? A pessoa vai começar a entender os porquês, o como chegou nestas equações, né? Por exemplo, a verdadeira educação, ela deve ter como modelo a Santíssima Virgem Maria, pois além de exercer aos homens o exemplo, onde a suavidade, o encanto das excelsas virtudes da Imaculada Mãe de Deus atraem de forma irresistível os ânimos para a imitação do divino modelo de Jesus Cristo, a imitação de Cristo. Maria é além de modelo, como também um autêntico caminho para a perfeição. E também outra perfeição particular, né? Os casais, os esposos, né? O marido e mulher
como são agraciados aqueles esposos que encontram na Santíssima Virgem Maria um modelo e verdadeiro apoio para a sustentação de seus matrimônios. Santa Giana Beretta Molla, por exemplo, foi muito devota da Santa Mãe de Deus. Quando sua mãe morreu, disse a Maria: confio em vós, doce mãe, e tenho certeza de que nunca me abandonastes. Pietro, seu esposo, em seu livro Giana, Escritos, Lembranças e Testemunhos, indicou que no dia de seu matrimônio a santa doou seu buquê de flores ao altar da Virgem, da qual era muito devota. Também para São José Moscati, médico, outro chamado particular, um chamado apenas dele, vamos assim dizer, a ciência e a fé não eram dois mundos distantes, separados e inconciliáveis, mas dois elementos que coexistem na vida diária. Sua vida era medida por uma grande devoção à Santíssima Virgem Maria, bem como a sobriedade e pobreza pessoal, também dois atributos da Santíssima Mãe. Escolheu também o celibato, assim como a Virgem Maria, para ter mais tempo para seus pacientes cada vez mais numerosos. Então entenda que este chamado particular, a própria Virgem Maria passa abençoando-nos com esta graça, fazendo-nos elevar aos céus por toda esta graça de perfeição. Um padre, por exemplo, São João Maria Vianney, o pároco francês, mundialmente conhecido e venerado como Santo Cura d'Ars, diz, as tentações não têm nenhum poder sobre um cristão cujo coração é verdadeiramente dedicado à Santíssima Virgem Maria. E também, voltemo-nos a Nossa Senhora com grande confiança e tenhamos a certeza de que, por mais miseráveis que possamos ser, ela obterá para nós a graça da conversão. Então, as pessoas que têm esta vocação particular, e aí são inúmeras, é o teu chamado particular de santidade, você foi chamado a ser santo particularmente, e Deus vai elevar todas essas características, essas propriedades pessoais tuas, através de um chamado particular, que será engrandecido pela presença da própria Santíssima Virgem Maria. Todos nós precisamos de graças especiais nos mais diversos momentos e estados de vida. Viver a vocação ao qual fomos chamados requer um auxílio especial da Santíssima Virgem Maria. E aqui, literalmente, para irmos concluindo, estas grandes almas, cheias de graça e de zelo, serão escolhidas em contraposição aos inimigos de Deus a borbulhar em todos os cantos, talvez especialmente nestes últimos tempos, e elas serão especialmente devotas da Santíssima Virgem Maria, esclarecidas por sua luz, alimentadas de seu leite, conduzidas por seu espírito, sustentadas por seu braço e guardadas sob sua proteção, subtum presidium, de tal modo que combaterão com uma das mãos e edificarão com a outra. Com a direita combaterão, derrubarão, esmagarão os hereges e suas heresias, os cismáticos com seus cismas, os idólatras com suas idolatrias e os ímpios com suas impiedades. E com a esquerda edificarão o templo do verdadeiro Salomão e a cidade mística de Deus, isto é, a Santíssima Virgem que os santos padres chamam o templo de Salomão e a cidade de Deus. Por suas palavras e por seu exemplo, ou seja, por nossas palavras e nossos exemplos, nós que nos consagramos totalmente à Santíssima Virgem Maria, arrastaremos todo o mundo à verdadeira devoção, e isto nos há de atrair inimigos sem conta, mas também vitórias inumeráveis e glórias para o único Deus. É o Deus que revelou a São Vicente Ferrer, grande apóstolo do seu século, e que se encontra assinalado em uma de suas obras. Então, caberá à Santíssima Virgem Maria, de fato, a educação destes grandes homens, grandes mulheres que estão por vir nestes últimos tempos, que se assemelharão a ela em tudo e terão profundamente em seus corações as raízes, as marcas da Santíssima Virgem Maria. Ficamos por aqui, então. Que Deus te abençoe. Maria gere Jesus nos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, gente. Obrigado.